Existe quase 200 países no mundo, mas para visitar a maioria deles você tem que ir de avião, principalmente se você estiver no Brasil. Agora imagine, se você estiver na Austrália, você não consegue ir de carro para nenhum lugar, então saindo da Austrália você realmente precisa de avião ou de barco. A linha do Equador tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, e um avião a jato andando na velocidade do som, se você quisesse dar uma volta ao mundo, você demoraria 33 horas. Mas, na realidade, meu amigo, nem todo mundo consegue ter um avião. Então, imagina se você conseguisse dar uma volta ao mundo de carro ou de van, igual eu faço, se você tivesse uma estrada desde o Brasil até a África, por exemplo. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timinaki, estou aqui com o Alex. E hoje vamos falar das dificuldades e obstáculos de construir uma estrada ao redor do mundo, meus amigos. Já existe um plano insano para ligar a América do Norte e a Rússia. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre isso aí, já tá aqui esse vídeo aqui, ó, se quiser clicar, ó. Mas e se existisse uma rodovia que ligasse todos os países? Existem alguns continentes que estão juntos geograficamente mesmo depois da Pangeia. Por exemplo, a Europa, Ásia e África estão praticamente juntas pela Terra. Então faria sentido que os seres humanos conseguissem fazer uma estrada que ligasse todos esses continentes, não é mesmo? Bom, na verdade, não é tão simples assim. Se você tentar atravessar da África para a Ásia, por exemplo, você vai conseguir. Mas por ali tem um canal do Suez, que é considerado uma das principais vias marítimas da Terra. E ele faz com que a única forma de você atravessar do continente asiático para o continente africano seja por pontes que vão ali por cima do canal do Suez. Tem que ser umas pontes muito altas, né? Pra passar um navio embaixo, mano, um cargueiro, né? Tem que ser umas pontes muito altas, cara. Imagina uma ponte, imagina um pedaço dessa ponte, cara. Vai conectar um continente a outro continente, cara. Olha aí a foto da ponte, ela é realmente muito alta, cara. Porque essa foto aqui tá tirada de longe, mas olha o navio passando por debaixo da ponte. Já a América do Sul e a América do Norte estão conectadas por terra. Isso na teoria, porque na prática tem o canal do Panamá que está dividido em as duas terras. Só que isso não é um problema, porque lá também tem pontes que você pode atravessar de carro por cima do canal do Panamá. Mas o grande problema naquela região do Panamá é o Estreito de Darien. Tem uma área de 575 mil hectares de muita selva e perigo. E essa região interrompe a rodovia pan-americana que ligaria a maioria dos países da América. E algumas pessoas dizem que essa selva aí do Estreito de Darien, que é a selva que está ligando aí Colômbia ao Panamá, é uma das selvas mais perigosas do mundo. Inclusive a gente já fez vídeo aí sobre o Estreito de Darien, mas simplificando aqui rapidamente, tem sim terra conectando a Colômbia para o Panamá, que seria conectando a América do Sul para a América do Norte, mas infelizmente não tem nenhuma estrada que passa por essa terra, por conflitos aí políticos, por conflitos aí naturais e vários outros conflitos. Então esses seriam um dos lugares chaves para você criar uma estrada ao redor do mundo, porque você teria que resolver todos esses problemas políticos e acertar aí todos os conflitos para criar finalmente uma estrada por ali. E seria uma estrada muito pequena, uma estrada de mais ou menos uns 100 quilômetros. Uma coisa bem pequena que é fácil de fazer, mas por conta de conflitos e interesses não está sendo possível nesse momento. Mas agora vamos aí para o continente africano. E dentro do continente africano mesmo tem certos problemas, que é deserto, regiões da selva, lugares perigosos e até mesmo rios. E isso tudo é um problema se você quiser fazer uma viagem de carro longa pela África. Agora vamos supor que você queira ir do continente africano até a Rússia, começando da cidade de Cape Town, que é o ponto mais ao sul da África do Sul. Você provavelmente subiria o continente até chegar em Kinshasa, que fica na República Democrática do Congo, que já no meio da África. Até aí você não teria nenhum problema, mas chegando nesse ponto você já enfrentaria o seu primeiro problema, o Rio Congo. Então, para você continuar a sua viagem, teria que ter pelo menos uma ponte para atravessar esse rio. Mas o problema, meus amigos, é que essa ponte não existe. Então, para fazer esse feito e atravessar essa parte da sua viagem, é necessário um investimento de pelo menos 2 bilhões de reais. Para construir uma ponte, hein? Essa ponte deve ser grande então, né? Pra ser esse preço. É grande, esse rio aí é grande, cara. Isso já nas suas primeiras caminhadas aí de viagem. Você saindo da África do Sul e indo até a Rússia. Mas suponhamos que a ponte foi feita e a viagem continua. Você pode querer evitar a região mais isolada do meio do deserto do Saara e ir pelo oeste até Marrocos. Nesse percurso, a sua viagem seguiria numa boa, já que existem estradas suficientes para você dirigir um carro nessa região. Só que quando você finalmente chegasse no Marrocos, você encontraria um dos maiores problemas dessa viagem, que é atravessar aí da África até a Europa pelo mar Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar, onde a distância entre a África e a Europa chega a apenas 13 quilômetros. E só para você calcular na sua cabeça, essa é a mesma distância entre Rio de Janeiro e Niterói, onde eles fizeram uma ponte, que é uma das maiores pontes aí do Brasil e uma das maiores do mundo, que é a ponte Rio-Niterói. Então se você tirasse a ponte Rio-Niterói lá do Rio de Janeiro e colocasse em Gibraltar, no Estreito de Gibraltar, você conseguiria solucionar um dos maiores problemas do mundo, exceto por um problema, que
que é, meus amigos, a profundidade do mar nessa região. No Estreito de Gibraltar, a profundidade do mar chega a 900 metros, quase 1 quilômetro. Caraca, é a altura do Burj Khalifa, né? É a altura do Burj Khalifa, imagina, você teria que, além de construir uma ponte, teria que construir um Burj Khalifa para suportar a ponte, né, cara? E por isso, meus amigos, esse seria um desafio gigantesco para construir uma ponte nessa região. E o custo estimado para uma construção dessa seria em torno de 120 bilhões de reais. Caraca, é muito dinheiro, hein, mano? Muito dinheiro, cara, muito dinheiro mesmo. Mas vamos supor que essa ponte aí foi construída e você, jovem viajante que está viajando de carro aí pelo mundo, dando uma volta ao mundo, iria atravessar o mar Mediterrâneo e chegar na cidade de Algeciras, no sul da Espanha. E dali você iria conseguir facilmente atravessar toda a Europa, pagando altos pedágios, né? Chegando na Rússia e atravessar a Rússia tranquilamente, sem nenhum problema de ponte, sem nenhum problema de nada. E essa estrada te levaria até Magadan. Então toda essa estrada que você pegou desde o sul da Espanha até Magadan seria aí por volta de 15 mil quilômetros. Mais ou menos 150 horas no volante, seguindo direto. E esse cálculo aí só da Espanha até Magadan. Mas de Cape Town, desde onde você iniciou a sua viagem até Magadan, seria uma média de 23 mil quilômetros. Cerca aí de 223 horas no volante, dirigindo aí a 100 km por hora sem parar. E dormindo no volante, né? E dormindo no volante, exatamente, cara. E nessa aí, meus amigos, você chegou ao seu destino, na Rússia. Mas vamos supor que você queira seguir viagem até as Américas. Então, se você achou que o desafio aí da República Federativa do Congo, então do mar Mediterrâneo, já foi grande demais, agora que entra o real desafio. Nesse lado da Rússia, onde fica Magadan, como vocês podem ver na imagem, não tem quase nada. Não tem rodovias, não tem ferrovias, não tem nada. Então, para sair da Rússia e ir até a América do Norte, teria que ser feito novas rodovias de 2.000 quilômetros nessa parte de terra vazia e congelante. Inclusive, nessa parte da Rússia existem vários indígenas, várias pessoas que controlam a terra ali naquela região, e é uma terra gigante. A gente, inclusive, já fez um vídeo sobre isso que tá bem aqui, ó, sobre construir uma ponte entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas supondo que essa estrada de 2.000 km foi criada, você ainda teria que criar uma ponte no Estreito de Bering. E no vídeo que a gente fez, a gente fala que essa passagem tem por volta de 80 km. E por sorte no meio tem as Ilhas Diomedes, que são as ilhas que ficam exatamente no meio entre a Rússia e o Alasca. Então daria para fazer duas pontes separadas em vez de uma única ponte longa. Mas mesmo assim, os desafios para a construção dessa ponte seriam ainda gigantescos, por conta do clima, do lugar que esse lugar é posicionado na Terra, porque ele fica muito longe de tudo. E se você quiser saber mais, tá no vídeo aí na descrição. Mas supondo que você consiga atravessar pro Alasca, a cidade mais próxima do estreito é Nome. Isso mesmo, o nome dessa cidade é Nome. E essa cidade está a 160 km de onde a ponte seria construída. Então teria que construir mais uma estrada dessa cidade até essa ponte. Mas só isso não seria o suficiente, porque essa cidade Nome está muito separada do resto de tudo no Alasca. Então, além de você construir uma estrada que ligue a ponte do estreito de Bering até Nome, você teria que construir outra estrada que ligue Nome até Fairbanks, que é a capital do Alasca. E isso custaria alguns muitos bilhões de dólares. E só a partir daí, de Fairbanks, você conseguiria finalmente usar as estradas existentes para ir até o Panamá, chegando aí até o Estreito de Darien, que a gente já falou nesse vídeo aqui, que vamos supor que também esteja construída uma estrada ali no Estreito de Darien, e atravessando toda a rodovia pan-americana até chegar em Ushuaia, que é a cidade mais ao sul do mundo. E aí, no final dessa aventura toda, meu amigo, você vai ter atravessado todo o mundo com seu carro. Caraca, imagina o carro do cara, né? Caraca, no final você vai vender esse carro, cara, baratinho, né? Porque a quilometragem vai estar alta pra caramba. Imagina o estofado do carro, né, cara? O cara horas na estrada, né, mano? Mas mesmo atravessando toda essa estrada, dando toda uma volta ao mundo, você não conseguiria visitar todos os países. Alguns países que são gigantescos você teria que deixar de fora, e a Austrália é um deles. Essa região aí da Austrália, Nova Zelândia e Indonésia, infelizmente você não conseguiria ir de carro, já que a Indonésia é um país gigantesco que tem cerca de 17 mil ilhas. Então você teria que construir algumas pontes ligando algumas ilhas da Indonésia para chegar até a Austrália, fazer seu caminho para chegar na Austrália. Em alguns trechos você pode precisar de pontes de até 200 quilômetros. Isso aí é impossível, a gente não tem ponte de 200 quilômetros hoje em dia no mundo. A nossa tecnologia não chegou aí, né, cara? Ainda não chegou, só se você secar o mar, né? Mas vamos supor que você chegue na Austrália. Tudo bem, na Austrália você não vai ter nenhuma complicação, já que a Austrália tem várias estradas interligando todo o país, mas da Austrália até a Nova Zelândia, que é uma ilha gigantesca, é mais impossível ainda, já que a distância entre a Austrália e Nova Zelândia é mais de 1.000 quilômetros, então você teria que construir uma ponte de 1.000 quilômetros.
Isso é muita coisa. Aí não dá. Não, aí não dá. Agora eu tive uma ideia, mano. Sabe o que você pode fazer? Você pode construir um barco garagem, tá ligado? Onde você só encaixa o teu carro, e aí o teu carro, você acelerando o teu carro, vai virar tipo uma esteira pra mover o motor do carro, do barco, tá ligado? Aí sua roda vai girar a esteira do barco e você vai conseguir dirigir em cima do mar, mano. Caraca, eu vou vender essa ideia, mano. Com vento no cabelo ainda, cara. Caraca, mano, essa ideia é muito boa, mano. Mas, meus amigos, nesse vídeo aqui eu falei um pouco, uma voz um pouco mais baixa, um pouco mais tímido, porque tem um cara aqui que ficou tocando na porta aqui umas 3 vezes aqui, falando pra eu calar a boca, mas espero que entendam. Mas tem uma coisa que está fazendo uma volta ao mundo sem nenhuma complicação, que é esse canal aqui, rapaz. A gente tá dirigindo desde os 0 inscritos até o 1 milhão de inscritos, meu amigo. Sem nenhuma complicação. Tudo aqui na mais bela fluidez. Então, pra você ajudar aí a gente nessa estrada aí, pagar 1 litro de gasolina aqui, ó, dá um like e não se inscreva, rapaz. Até amanhã. Tchau.